Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe a sua vida. Está no trânsito, casa. Lembrando que nós estamos aqui pelo Quadrangular Uberaba no Instagram. Também estamos ao vivo no YouTube. Quadrangular Uberaba Oficial. Quadrangular Uberaba Oficial. Tem duas quadrangular aí, né? Uberaba. Tem a Quadrangular Uberaba de BH, mas a nossa é a Quadrangular Uberaba Oficial em Curitiba. Isso. Trânsito sempre. Maravilha. Só na peleia, na labuta, meu irmão. Isso aí. Que bom. Bom, graças a Deus que Deus nos dá saúde para poder trabalhar, né? Pensa. Glória a Deus. Razão. Maravilha. Vai compartilhando aí, se você conseguir compartilhar. Compartilha aí com pelo menos mais 7 pessoas aí. Manda uns aviãozinhos aí pra galera. Isso. Hoje eu vou falar sobre perdão. Perdão. Isso aí, vamos lá. Vamos começar a nossa transmissão, então, falando sobre este tema tão importante. Então, pessoal, quero começar dizendo que na semana passada, a pastora Adriane, aqui no Instagram da Quadrangular e também no YouTube, ela fez uma série de mensagens falando sobre amor de Deus. Falando sobre amor de Deus. E ela deu início, né, semana passada, e nós estamos dando continuidade agora. Nós estamos dando continuidade a esse tema tão importante, tão relevante, que é o amor de Deus, onde nós vivemos uma sociedade, um mundo que muitas vezes é permeado pelo caos, permeado pela violência, permeado pela, né, discórdia e a falta de amor. Então, nós estamos falando sobre isso. E a pastora falou na semana passada sobre este amor de Deus, um amor que corrige, um amor que constrange, um amor que liberta, um amor que salva, um amor que perdoa, né? Simplesmente o amor de Deus. Simplesmente o amor de Deus. E ontem eu comecei essa série de mensagens falando sobre o amor transformador de Deus, né? Esse amor que nos transforma, esse amor que nos dá uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de caminhar nesta terra. E dentro desta série, do amor transformador de Deus, eu falei no primeiro episódio, ontem, sobre esse amor incondicional de Deus. Falando sobre o amor incondicional de Deus. E aqui nós abordamos também 4 fatores deste amor incondicional. Não sei se você lembra, né? Vocês vão lembrar. Quem assistiu aí vai lembrar. Quem ouviu vai lembrar. Dos 4 fatores fundamentais do amor incondicional de Deus. Então, nós falamos ali sobre o amor, o fundamento deste amor incondicional, aonde que está, né? Qual é o fundamento deste amor. Aí nós lemos lá Romanos 5:8. Falamos também no segundo tópico sobre um amor que supera barreiras, um amor que transcende as barreiras, né? E aí nós demos ali um Gálatas 3:28, que fala sobre isso também. Falamos no terceiro tópico, que é o amor que nos garante pertencimento, o amor que nos garante o pertencimento de estarmos com o Senhor. E também falamos, né, demos a referência bíblica de João 10, 27 e 28. E eu terminei falando a respeito de desfrutando e compartilhando o amor de Deus. Então, usamos ali o texto de João, 1 de João 4, 7 e 8. E se você não assistiu, se você não viu, entra lá no Instagram ou no YouTube. Procura lá que tem a mensagem na íntegra, tá bom? Então, procura lá para que você possa entender do que nós estamos falando.
E eu falei ontem, prometi que a gente ia estar ministrando hoje, falando hoje sobre, nesse segundo episódio, sobre o poder transformador do perdão. Não tem como falar do amor transformador de Deus sem falar de um amor, ou melhor, sem falar de um poder transformador de perdão, né? Não existe como nós falarmos do amor de Deus se não falarmos do perdão de Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar isso. O perdão de Deus, queridos, vejam só. O perdão de Deus é capaz de nos libertar do peso do pecado, ele nos liberta esse perdão e nos oferece uma nova chance, uma nova perspectiva de um recomeço, de uma nova vida, de uma nova história. E eu quero usar um versículo-chave para nós basearmos a nossa mensagem de hoje, que está em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, eu vou ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Olha só que palavra poderosa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, né? Se nós chegarmos diante dele e confessarmos os nossos pecados, que ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E além de recebermos o perdão dos nossos pecados, ele nos purifica de toda injustiça. Amém? Pastora Adriane entrando aí, seja bem-vinda, pastora. Compartilha aí com mais 7 pessoas, manda um aviãozinho aí. Deixa eu acenar aqui para os irmãos, aqui, né? Isso, manda uns aviãozinhos aí pro pessoal, compartilha lá no YouTube. Antes de nós darmos continuidade aqui, deixa eu ver aqui como que tá lá no YouTube. Tá tudo certo lá? Tá tudo bem? Tá tudo nos conformes? Dá um alô aí para mim. Se tá tudo bem, tá o áudio, tá saindo bem. Como é que está? Tá tudo bem lá? E tem uma galera aqui também. Isso. Amém? Vamos lá então? Vai compartilhando, vai mandando aí para o pessoal, vai acionando a galera aí. Bom, para hoje nós ouvirmos a respeito desta palavra tão poderosa. Então, o perdão, queridos, é uma virtude, né? É um dom, é uma virtude rara hoje, praticamente, no mundo de conflitos, no mundo de mágoas, de feridas, né? Que as pessoas vivem muitas vezes, magoados, feridos, ressentimentos. É um mundo onde a palavra já mesmo diz que no final dos tempos, né, o amor de muitos seria esfriado, e este amor se esfriando, automaticamente não dá lugar ao perdão, né? O amor esfriando, o amor de muitos se esfriando, se já não tem o amor, imagine perdoar, né? Então, neste mundo de mágoas, de conflitos, de ressentimentos, nós vamos ver hoje a respeito deste poder transformador, que é o perdão à luz da palavra de Deus, né? Então, o perdão divino, ele não apenas nos liberta do peso do pecado, ele não apenas nos liberta, mas ele também nos capacita a viver uma vida extraordinária, a viver uma vida plena, a viver uma vida restaurada no Senhor, né? Quantas pessoas que vivem com o seu coração cheio de rancor, de mágoa, ressentimentos, não é verdade? E não consegue viver uma vida plena porque ela vive carregando as suas mágoas, suas feridas, e ela não consegue avançar. Então, o perdão de Deus para as nossas vidas, ele não só nos liberta, nos transforma, né? Nos livra do peso do pecado, nos tira das garras do pecado, como também nos capacita a viver de uma forma plena no Senhor, de uma forma maravilhosa. E viver uma vida plena não significa que nós não teremos problemas, não teremos dificuldades, né?
dizer que não teremos dificuldades, não teremos problemas, isso é uma utopia. Mas no Senhor nós podemos passar por diversas dificuldades, diversos problemas, diversas situações e vivermos uma vida restaurada no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar sobre o primeiro ponto aqui, que todos nós somos chamados, existe o quê? Existe um chamado ao perdão. Existe um chamado de Deus para nós no perdão, em dois aspectos. Existe um chamado de Deus para sermos perdoados por Ele através do sacrifício do seu Filho, e existe um chamado de Deus para nós para perdoar aqueles que nos ofendem e aos nossos algozes, né? Então veja bem, a base deste perdão, a base da palavra perdão é a base do coração de Deus. Está no coração de Deus o perdoar, né? Ele provou isso, ele provou que o coração dele, o amor de Deus e a base de tudo isso é o perdão, porque ele nos perdoou as nossas ofensas. E eu quero compartilhar com você mais uma palavra, né? Que está em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que vai falar sobre isso. O que esta palavra nos instrui? Ela nos instrui dizendo o seguinte, olha, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que convite, que chamado de Deus para as nossas vidas, né? Ele diz, ó, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Olha, esse chamado é um chamado para recebermos o perdão de Deus, mas também recebemos o perdão de Deus, mas também perdoar as pessoas que nos ofendem, perdoar aqueles que muitas vezes fazem coisas erradas e nós levamos ressentimentos, levamos uma vida inteira carregando a falta de perdão, carregando mágoa, carregando ressentimento, né? Então, este é um chamado de Deus, perdoando-se mutuamente, todo dia, sempre. Porque, queridos, nós vamos entender que ninguém é perfeito, né? Todos nós cometemos erros e muitas vezes nós falhamos com as pessoas, nós erramos com elas, assim como elas erram conosco. Mas se a gente não perdoar as falhas, né? As falhas dos outros, como que nós queremos ser perdoados? Então, o poder do perdão é inevitável para a vida do crente. É uma marca na vida do cristão, é uma marca na vida do servo, do homem, da mulher de Deus, tem que ser. O apóstolo Pedro uma vez perguntou a Jesus até quando ele tem que perdoar o seu semelhante, e ele diz, olha, Pedrão, você vai ter que perdoar sempre. 70 vezes 7 aí. Então, é um chamado de Deus para nós, é um chamado do Senhor para que nós venhamos a perdoar aqueles que nos ofendem. Então, entendendo que em Cristo Jesus, irmãos, em Cristo Jesus, nós temos esta autoridade, nós podemos fazer isso em Cristo Jesus. Nós podemos, porque Ele nos deu perdão, porque Ele nos perdoou primeiro. Então, agora, nós precisamos fazer aquilo que Cristo fez, né? Então veja só, Deus ele está nos dando perdão através de Cristo e somos chamados a imitar este perdão. Nós somos chamados a imitar este perdão de Deus nos nossos relacionamentos. Amém? Então veja só, quero falar do segundo ponto também. O segundo ponto é o perdão como libertação. Olha só que palavra, né? O perdão como libertação. Eu gravei uma palavra aqui dizendo que o perdão não é apenas um ato de bondade. O perdão não é apenas um ato de bondade.
mas também um ato de libertação. Um ato de libertação. Queridos, quantas pessoas que vivem a vida inteira dela, ressentidas, magoadas, muitas vezes enfermas, com problemas, por não perdoar os seus ofensores. Mas olha o que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo nos mostra aqui em Colossenses 3,13. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Darlan. Darlan, seja bem-vindo, Deus abençoe. Compartilha aí, manda um aviãozinho aí para pelo menos umas 7 pessoas aí, para o pessoal receber essa mensagem aí, que vai ficar gravada, né? Depois podem ver ou ainda pegar uma parte aí. Amém? Olha, Colossenses 3,13 diz o seguinte, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você está vendo que em várias passagens bíblicas, várias passagens da palavra de Deus, fala a respeito de o perdão com outras, para outras pessoas. E isso é libertador, quando eu entendo que se eu perdoar, assim como o Senhor me perdoou, eu serei livre, eu serei liberto de umas amarras na nossa vida. Porque aquele que não perdoa está envolto em amarras, está envolto em coisas que ele carrega e ele traz só traz prejuízo para a sua vida. Então, assim como o Senhor perdoou, perdoe para que haja libertação. Eu já vi casos e história de pessoas que no seu leito de morte, no seu leito ali não conseguia partir, não conseguia morrer, porque faltava pedir perdão para um filho, perdão para a esposa, perdão para alguém. E a partir do momento que este perdão veio, este perdão aconteceu, a pessoa pôde partir em paz. Passou uma vida inteira ressentida, aí num leito de morte, aí foi pedir perdão. Por que isso? Porque muitas vezes o coração do homem é orgulhoso para reconhecer os seus erros e para pedir perdão. Né? Então, o apóstolo Paulo, lembrando aos Colossenses, ele diz: suporte uns aos outros, seja o suporte uns dos outros. Se alguém tem queixa contra você, se alguém reclama, se alguém fala alguma coisa, se alguém falou mal, perdoe ele, perdoe. Esta é a palavra de Deus, isso é o que Deus nos mostra, que nós devemos perdoar. Lembra de Jesus na cruz do Calvário? Jesus estava na cruz do Calvário ali. Né? E mesmo assim ele resolveu perdoar os seus algozes. Então, ao perdoar, nos libertamos de ressentimentos e da amargura, permitindo que a cura aconteça. Muitas vezes a doença, a enfermidade, ela está arraigada na alma por falta de perdão. E o poder transformador do perdão transforma a nossa vida, libera aquela pessoa. Né? Então, o perdão nos purifica, o perdão de Deus nos purifica e nos restaura. Amém? E também, quando nós liberamos isso, nós somos abençoados pelo Senhor, porque nós estamos cumprindo com aquilo que a palavra de Deus fala. Terceiro ponto e último para nós caminharmos aqui para o final é perdoar a si mesmo e aos outros. Né? Nós já falamos bastante do perdoar aos outros, mas perdoar a si mesmo. Né? Tem pessoas que não conseguem perdoar nem a si mesmo, né? Imagine aos outros. Como que vai perdoar se ela não consegue nem perdoar a si mesma? O que eu quero dizer? Tem muitas pessoas que elas cometeram erros, talvez erros horríveis, erros terríveis no passado, ou nem tanto assim, e ela não consegue se perdoar por aquilo que ela errou. Ela não consegue se perdoar pelos seus erros, talvez por uma atitude, por uma ação errada que ela fez. Ela não consegue perdoar a si mesma. E ela vive remoendo aquilo, vive remoendo aquelas coisas na sua vida. E ela não consegue fazer
o perdão para ela mesma. Ela não consegue perdoar as suas atitudes. Mas olha só, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Que perdoar a si mesmo é tão desafiador quanto perdoar os outros, não é? Perdoar a si mesmo é tão desafiador quanto perdoar aos outros. Olha só, Romanos 8:1 diz o seguinte, ó: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Veja, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja só, quando nós vamos a Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós caminhamos na presença do Senhor e nós entendemos isso, nós recebemos de Deus um perdão. E esta condenação, a condenação que estava contra as nossas vidas, agora ela não tem mais poder. Ela não tem mais. Por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário pagou este preço. Cristo lá na cruz do Calvário pagou o preço por minha vida e por tua vida. Então já não há mais condenação. Se nós estamos em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Agora, muitas pessoas não entenderam isso. E mesmo assim, elas não conseguem perdoar a si mesmas pelos seus erros, pelas suas falhas. Elas são tão críticas, elas são tão, digamos assim, ferrenhas na sua cobrança, que ela não consegue nem perdoar ela mesma. Mas olha, se Deus já não nos condena e Deus nos deu o perdão, por que nós não podemos nos perdoar, sim, dos nossos erros, das nossas falhas que cometemos? E ao invés de ficar remoendo, lembra sim, pode até lembrar. Perdão não é amnésia, né? Não é esquecimento, você vai lembrar. Mas essas coisas não podem travar a sua caminhada em Cristo Jesus. Então, se você tem alguma coisa ainda, algum ressentimento contra a tua própria pessoa, né? Decida hoje perdoar você pelos teus erros, pelas tuas falhas. Você não é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém pode ser perfeito. Muitas vezes as pessoas não se perdoam pelos seus erros, pelas suas falhas, por elas serem um pouco perfeccionistas nas coisas, né? Mas Deus nos chama a reconhecer Cristo Jesus como Senhor, que já nos perdoou, que já nos deu perdão. Talvez você vai assistir este vídeo e você diga assim, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei, eu ainda não entendo o que é aceitar, entregar a vida a Jesus. Olha, é reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer que é um pecador e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida. E neste reconhecimento, confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, é aonde você vai receber o perdão de Deus, aonde você vai receber a graça misericordiosa do Senhor, e este perdão que te faz ser livre do peso do pecado, ele será um combustível na tua vida para perdoar os seus ofensores. Amém? Então, se Deus não nos condena, por que nós ainda continuamos a nos condenar por erros do passado? Pare e pense. Reflita sobre isso. Resolva, decida isso. Se Deus não te condena, pare de se condenar. Pare de se condenar por aquilo que você errou. Mas acerte, ajuste o teu rumo, ajuste o teu foco em Cristo, em Deus, e vá para frente. Caminhe, porque Deus tem poderosas bênçãos sobre a tua vida. Amém? Então eu quero concluir esta mensagem, que já ficou um pouco extensa, mas eu quero concluir falando sobre que o poder transformador do perdão é um dom gracioso de Deus para nós. O poder transformador do perdão é um dom gracioso que Deus dá a nós através de Cristo Jesus. Tá? Então aceite isso, entregue isso ao Senhor. Conheça o Senhor, busque ao Senhor, que este poder transformador que o perdão fez na minha vida, na vida de muitos, pode fazer na tua também. Amém? Ele não apenas nos liberta deste fardo,
mas também nos capacita a viver uma vida de liberdade e restauração. Olha, queridos, que nós possamos aceitar o perdão de Deus nos dias de hoje, compartilhar este perdão com a humanidade que está carente disso, muitas pessoas sofrendo, né? Muitas pessoas padecendo, tendo as suas vidas aí amarradas a correntes da falta de perdão, né? Então que possamos aceitar e compartilhar com os outros, para que nós possamos viver uma vida repleta da graça transformadora do Senhor. Amém? E eu quero encerrar agora lembrando a você de uma passagem. Olha só, passagem importantíssima para nós. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz assim. Olha que tremendo isso aí. Grava aí, marca aí, anota aí. Diz assim, ó, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que possamos ser agentes do perdão e da reconciliação de um mundo tão necessitado, um mundo caído, nós possamos ser este agente. Vamos orar, eu quero orar com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, nós oramos, ó Deus querido e santo, por aqueles que nos ouvem, por aqueles que um dia ouvirão esta mensagem de uma forma ou de outra. Ó Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração do Teu filho, da Tua filha. E se alguém que aqui está ouvindo, vendo este vídeo, ó Deus, está nesta condição de falta de perdão, não consegue perdoar aqueles que os ofenderam, talvez um pai, uma mãe, talvez os filhos, talvez o marido, a esposa, guardam tanto ressentimento, tanta mágoa, tantas feridas. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, atuar na vida deste Teu filho, desta Tua filha, que ele possa sentir o toque do Espírito Santo, que ele possa sentir a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida, trazendo o perdão dos seus pecados, Pai. Que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito, para que ele possa também reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros, reconhecer que só o Senhor é Deus, só em Cristo Jesus há o poder de sermos perdoados e perdoar. Pai, eu oro, eu abençoo a cada um dos Teus filhos, a cada um, ó Pai, que ouvirá, que assistirá esse vídeo. Em nome de Jesus, que o amor de Deus esteja sempre sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridão, vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu coração, aí se você que está no YouTube, deixa aí o joinha, compartilha esta mensagem. Você que está no Instagram, compartilha aí também, ok? E olha, amanhã nós vamos dar continuidade nesta série de mensagens, tá? Nós vamos dar continuidade na série de mensagens sobre o amor transformador de Deus. E amanhã, o terceiro episódio, eu quero falar sobre a nova identidade em Cristo. A nova identidade em Cristo. Quero falar, está dentro dessa série de mensagens do amor transformador de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e que vocês tenham uma ótima terça-feira e uma semana de bênção, uma semana de prosperidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.